Olá, tudo bem? O meu nome é Pamela Elger, eu sou moradora de Toledo, Paraná e o meu ramo de atuação cultural é artes visuais. Estou aqui para contar um pouquinho da minha história, das minhas vivências, das minhas influências. Peço perdão se eu usar um pouquinho a minha cola, porque são assuntos bem diversos, às vezes a gente acaba até esquecendo, então eu vou usar ela para acompanhar um pouquinho. Então, sobre a minha origem, eu sou moradora de Toledo, eu nasci aqui. Por um breve momento eu morei na cidade de Guaraniaçu, aqui no Paraná. Foi 5 ou 6 meses, mas logo eu acabei retornando para cá. Eu sou filha de mãe solteira, fui filha única até os meus 18 anos, quando minha mãe acabou tendo meu irmão. E o meu pai, eu conheço ele, eu já vi, mas eu não tenho convivência nenhuma. Ele mora na cidade de Mato Grosso, infelizmente. Mas assim, ele não foi presente durante a minha infância, então eu sempre tive fui um pouco mais sozinha, né? Eu e a minha mãe. Então as coisas eram um pouco mais difíceis, um pouco mais complicadas, mas independente de tudo isso, a gente acabou superando. Hoje estamos bem, meu irmão está bem, ficamos muito contentes. O meu lado artístico, se eu fosse colocar, a minha formação artística, eu acho que ela se iniciou lá na minha primeira infância. A minha mãe sempre diz que eu fui uma criança um pouco diferente para essas coisas. Coisas que crianças talvez na minha idade não se atentariam tanto. A minha mãe sempre comenta, por exemplo, que quando eu queria mostrar uma flor, uma borboleta, um bichinho, alguma coisa, eu sempre falava sobre as cores, sobre os padrões, sobre os desenhos. Eu sempre dizia, olha que linda essa cor. É, eu, a minha mãe fala assim que eu sempre chegava e falava da cor, da textura, aquilo era muito marcante, ela me conta. Eu nunca cheguei e falei, olha, essa flor é bonita. Eu sempre dizia, olha, a cor dessa flor é bonita. Então já era um pequeno indício. Se eu ia na casa de alguém que tinha um quadro, uma escultura, alguma coisa, eu era interessada, eu queria saber de onde era, quem fez, se aquela pintura existia, se era possível ter uma árvore daquele jeito, eu sempre ficava questionando. Eu sempre fui uma pessoa muito influenciável por músicas, muito sensível, eu ficava animada ou um pouco mais triste ou mais emotiva, dependendo da música que eu escutava, então é algo assim que não são todas as crianças que têm esse lado. Então hoje, assim, eu vejo que são pequenos indícios do que a minha personalidade acabou desenvolvendo, como é hoje. E outra coisa que eu acho que também foi uma influência muito grande, que mais pra frente, quando eu era um pouco mais velha, eu acabei descobrindo que o meu pai, ele também é artista. Ele pinta quadros, ele desenha, ele já fez exposições. Embora eu nunca tenha convivido com ele, e ele me ensinado propriamente dito, mas isso com certeza tem uma carga emocional, isso com certeza influenciou para minha vontade, pelo menos, de querer conhecer esse mundo, de ter um interesse. Talvez isso tenha me dado um pouco mais de abertura. Mesmo eu gostando muito de pintura, desse universo em geral, quando eu tinha 15 anos, eu acabei deixando de lado. Eu parei de desenhar, eu escrevia poemas também quando era criança, eu também acabei deixando de lado. Acho que é esses momentos que a gente entra numa fase mais de rebeldia, que a gente começa a querer descobrir o mundo, então eu parei. Não sei dizer porquê. E depois que eu já estava na minha faculdade, quando eu já estava casada, foi no ano de 2015, eu lembro que eu trabalhava num salão de beleza. E teve um dia que eu estava em casa, era um dia mais frio, era um pouco chuvoso, a gente trabalhava sempre com um horário marcado. E naquele dia as clientes acabaram desmarcando e eu fiquei com um tempo ocioso em casa. E eu fiquei vendo vídeos no YouTube, mais assim, à solta, e me chamou a atenção um vídeo de YouTube que tinha, que hoje eu sei que é um vídeo de speed paint, que é aquele vídeo de desenho acelerado. E eu fiquei muito impressionada. Eu vi assim umas 2 ou 3 vezes seguidas. Eu achei lindo. Era um desenho de um leão, se eu não me engano, um tigre, algo assim. E aquilo me tocou de alguma forma. E eu falei, eu acho que eu consigo fazer. Eu fui, peguei alguns materiais que eu tinha em casa, assim, e comecei a desenhar e fiquei tentando até conseguir. E foi uns 3 dias, eu lembro que eu cheguei até num resultado assim bastante decente para uma pessoa que não trabalha com isso, que nunca tinha desenhado até aquele momento mesmo. Eu consegui um resultado bem interessante. E depois disso eu não parei mais.
Outra coisa que eu acho legal comentar da minha infância também, um pouco antes disso, foi que o meu presente que eu mais gostei quando eu era criança foi de ganhar uma caixa. No meu aniversário de 6 anos, os meus padrinhos me deram uma caixa, um estojo bem grande de materiais assim escolares para criança, que vinha canetinha, vinha lápis de cor, vinha tinta, vinha giz de cera, vinha vários materiais. E eu lembro assim que, nossa, aquilo foi uma coisa assim, era um tesouro, eu não deixava ninguém mexer, eu admirava, eu abria aquele estojo assim, era um tesouro meu, era algo assim muito precioso. E também quando eu tinha meus 14 anos, eu queria muito uma caixa de 48 cores, que a gente não tinha condição de comprar, minha mãe não poderia comprar. E eu comecei a trabalhar. Eu ia na casa dos vizinhos e pedia se eu podia limpar o lote se eu juntasse as folhas, se eles me davam tipo R$ 1, pra minha avó, se ela podia fazer alguma coisa pra ela me dar algum dinheiro. Eu fui pedindo assim, ou pra minha mãe mesmo, se eu fizesse algum serviço, né? Porque embora não tinha muitas vezes, ela me dava R$ 1 ou R$ 2, ou qualquer coisa que eu ganhava, eu guardava pra comprar o meu kit de 48 cores. Foi quase um ano, mas eu consegui comprar. E essa é uma lembrança assim muito querida da minha infância, antes de eu parar de desenhar. E eu tenho até hoje esses lápis assim guardados, né? Eles são assim um tesouro meu hoje. Tem uns que já estão bem pequenininhos, mas eles estão ali, estão guardadinhos. E depois que eu voltei para esse lado mais artístico, eu dou muito mais valor para isso, né? Que eu dava antigamente. Mas enfim, como eu estava falando, em 2015 eu vi esse desenho, comecei a desenhar, me interessei novamente, comecei a buscar. Só que aqui em Toledo, eu nunca vi cursos assim de fácil acesso, pelo menos, pode ser que tenha, mas eu nunca vi cursos de grafite ou de lápis de cor. Eu vejo bastante de técnicas de pintura em tela. Isso a gente tem bastante, mas geralmente é um curso um pouco mais caro. Mas lá na época que eu comecei, eu queria um curso de desenho mesmo, de grafite, que foi o que eu me interessei a princípio, e não consegui encontrar. Então, como que foi as formas que eu aprendi? Basicamente, eu olhava o YouTube. O YouTube foi um grande professor, eu tive vários professores. E a partir do momento que eu comecei a acompanhar esses vídeos do YouTube, de alguns passo a passos, eu descobri alguns artistas do exterior, eu descobri os blogs dele, onde eles postavam em inglês ou em francês, mas daí eu usava o dicionário, eu ia traduzindo o que eu conseguia. Aí a gente vai pegando nesse momento algumas técnicas, alguns nomes. Eu, por exemplo, eu vi que para você desenhar você tinha que aprender sobre anatomia, então eu ia na biblioteca pegar livros de biologia, eu fui fazendo assim, e fui engatinhando devagarinho, tentando, errando, até eu aprender. Então eu tive, como eu digo, vários professores, nenhum professor propriamente dito ali faz assim, assim, risca de tal forma, mas eu tive muito conhecimento dessa forma de várias pessoas que se prontificaram a estar disponibilizando esse conteúdo para nós. Hoje eu conheço, por exemplo, a Edi Brau, que é uma artista maravilhosa aqui de Toledo. Ela oferta cursos de diversas técnicas. Depois que eu estava na faculdade, eu conheci ela, é uma pessoa maravilhosa. Mas infelizmente eu nunca pude participar de um curso com ela por causa de horário daí, né? Porque ela trabalha com cursos geralmente no horário da tarde e daí eu não tinha a oportunidade. Mas futuramente, né, se eu tiver a oportunidade, eu quero um dia ir lá tentar fazer um workshop com ela, alguma coisa. Eu admiro muito o trabalho dela. Outros pontos que eu aprendi bastante foi com troca de referência com outros artistas, que a partir do momento que você começa a entrar nesse mundo, a gente procura comunidades, a gente acaba conversando com outras pessoas e vai trocando experiências. Então, me ajudou muito esse contato com outras pessoas. Se eu fosse colocar hoje, então, de referências mesmo, de pinturas, de desenhos, a pessoa que eu gosto muito de comentar ou falar aqui em Toledo mesmo que eu vejo é a Ed, né? Como eu já disse, ela é uma artista daqui de Toledo que eu acompanho, eu acho o trabalho dela muito interessante. Mas assim, como referências dos clássicos, principalmente Van Gogh e Monet. E são pintores assim que eu admiro muito, eu gosto das cores, eu gosto das estruturas, eu acho muito diferenciado o trabalho deles. Não que de outros não sejam, não desmerecendo, mas são assim os pintores que eu mais
tenho um carinho, assim, pelas obras, que eu mais me inspiro. E mais contemporâneo, se eu fosse trazer hoje para o nosso dia a dia, tem 2 artistas do Instagram, 2 páginas que eu acompanho, que uma delas é a Skandi Gel, que ela é uma artista finlandesa, que ela trabalha com artes voltadas principalmente para estamparia. Mas ela tem, assim, um desenho que eu considero magnífico. Ela trabalha basicamente com pinturas de animais, é bem diferente, é poucas cores, mas é estruturas bem diversas, trabalha muito com aquarela metálica. E outro que eu gosto muito é o Eru da Arte, que é um artista coreano, se eu não me engano. Se eu não estiver falando, é isso, ele é da Coreia. E ele traz, assim, uma pintura muito diferente também. Ele trabalha com algo que eu gosto, que é de diversos planos, ele mescla algumas estruturas. Também é um trabalho com muitas cores, muito diferente, muito colorido. E é algo que eu busco. Como eu disse, a minha técnica de pintura, ela é basicamente a aquarela e o lápis permanente. Eu uso alguns outros materiais, mas esses são os que eu tenho mais carinho. E eu gosto de trabalhar com um lado um pouco mais mágico, mais místico, bastante floral. Não gosto muito de uma coisa muito fechada, muito definida. Então a aquarela eu acho que ela tem essa expansão, as manchas, algo que traz uma leveza para o trabalho, que eu acho bastante satisfatório. E esses 2 artistas, eles têm esse trabalho também bastante diferenciado. Projetos que eu participei aqui na cidade foram de 2, que foram 2 projetos da Lei Aldir Blanc já. Eu sou cadastrada como agente cultural desde 2019. E eu fiz 2 vídeos que hoje estão na biblioteca da nossa Agenda Cultural de Toledo. São 2 vídeos de speech que mostram um processo de pintura, contam um pouquinho da minha história ali nesses vídeos também. E infelizmente foi os 2 projetos que eu pude participar até o momento, porque eu comecei a atuar de uma maneira um pouco mais profissional mesmo a partir de 2019. Eu tinha até já começado a esquematizar uma oficina para poder ofertar. A gente tem um espaço aqui em Toledo que se chama Feira de Arte e Artesanato, onde você pode ir lá, se você está cadastrado, você pode expor, tem o artesanato de Toledo que vai lá e pode ser vendido. Você pode fazer oficinas, você pode dar mini cursos. Então eu estava montando um projeto para participar, mas logo a gente entrou nesse período de pandemia e ficou tudo um pouco pausado. Então, falando desse momento de pandemia mesmo, para mim foi um momento muito inusitado, muito estranho e complicado pelo aspecto de que eu não fui impedida de trabalhar com o meu lado de desenho. Eu até, como a gente fica um pouco recluso, vamos dizer, eu teria mais tempo para ficar em casa, para fazer as coisas, mesmo trabalhando em home office, né? Mas eu vejo assim que a produção artística, ela é muito voltada com o nosso emocional. Então, se eu estou feliz, eu produzo. Se eu estou triste, se eu estou com raiva, isso nunca me impede de produzir e, de certa forma, isso vai para o meu trabalho, nas cores, nos traços, em qualquer artista, isso vai estar presente. Só que durante o momento da pandemia, eu senti um bloqueio muito grande. Eu me sentia solitária, eu me sentia um pouco vazia, perdida, desconectada, e aquilo não me deixou produzir. Foi muito, muito frustrante, foi uma experiência que eu particularmente nunca tinha vivido. E para burlar isso, para conseguir passar por isso, eu me voltei novamente para a questão das comunidades. Eu voltei a tentar ter contato com algumas pessoas por meio do Insta, por meio do Facebook, tenho Animo, tentava participar de alguns concursos online, de alguns projetos, por exemplo, de desafio. A gente tem o Inktober, que é de fazer um desenho por dia, para que eu sentisse novamente essa vontade, ou essa conexão, esse desejo de estar participando. Então, hoje, eu já sinto um pouco menos esse peso, a gente já está voltando à normalidade, mas foi um momento, assim, bastante problemático, acho que para todo mundo. E eu converso com alguns colegas, alguns amigos que são artistas, e quando eu relato esse lado, alguns deles às vezes até dizem que não tinham se atentado, mas eles sempre afirmam, realmente, nesse momento foi estranho, eu não conseguia trabalhar e eu não conseguia desenvolver. Então, acho que foi uma coisa que impactou todo mundo.
Sobre meus produtos e projetos, como, né, eu digo, eu participei só dos projetos da Lei Aldir Blanc, eu não tenho uma loja, um comércio, eu produzo por pedidos, né, por encomendas. Então as pessoas entram em contato comigo, me solicitam pelo Insta, ou através do boca a boca, quando ficam sabendo de algum amigo, mas eu vou produzindo só a pedidos, né. Eu tenho algumas obras minhas que eu tenho, monto um portfólio, mas até hoje eu nunca coloquei para venda, uma coisa, talvez um pouco de medo, um pouco de receio, um pouco de ciúme do meu trabalho, porque eu não me considero ainda uma artista assim de alto nível, eu acho que eu tenho muito para melhorar e construir, mas assim, tô no caminho, tô aprendendo, tô buscando, tenho vontade de me especializar nessa área, meus planos futuros, então, quando a gente passar por esse momento de pandemia, é começar com o desenvolvimento de oficinas, talvez voltar mais para esse lado do YouTube, postar alguns vídeos de tutorial, alguma coisa, porque eu comecei desse ponto. Eu acho que hoje a gente tem bastante oferta de bastante conteúdo, mas eu ainda acho que talvez faça falta de alguma coisa que eu possa contribuir. E eu queria, de fato, estar lidando com a comunidade. Eu queria poder ofertar, tá ali com alunos, eu queria poder conversar e falar, oferecer essa possibilidade que eu não tive quando eu comecei. Porque facilita muito e é legal você ver nas pessoas essa vivência, essa troca de experiência. Eu acho que ela é enriquecedora, ela te traz muito conteúdo. E por um artista, eu acho que essa diversidade, esse contato, ele é muito importante. Te traz uma sensibilidade que de outra forma talvez você não vá ter. Então essa foi a minha colaboração, eu espero que vocês gostem e até mais!